crianças, tia Vânia mais uma vez aqui para a gente dar continuidade nas lições que a gente está aprendendo sobre a Semana Santa, ok? Nós já aprendemos muitas coisas. Vamos dar uma recapitulada? Olha só, nós já aprendemos o que aconteceu no domingo de Ramos, onde Jesus entra em Jerusalém, né, num burrinho, e ele é saudado com palmeiras, com ramos de árvore, e as pessoas o saudavam, dizendo: Hosana, bendito que vem em nome do Senhor. Aí no dia seguinte, na segunda-feira, ele foi ao templo, e ele viu as pessoas lá, os comerciantes vendendo as coisas lá no templo, e ele ficou muito, mas muito bravo. E ele expulsou todos os comerciantes do templo e falou: a minha casa será chamada casa de oração para todos os povos. Está escrito lá em Marcos 11:17. Na terça-feira, Jesus também estava lá no templo, né? Ele estava sempre rodeado de pessoas. E um sacerdote, um fariseu, perguntou para ele o que era, né? Se era lícito pagar impostos, né? E aí Jesus disse: deem ao imperador o que é do imperador e deem a Deus o que é de Deus. Mateus 22:21. Também nesse mesmo dia Jesus ensinou que nós devemos amar a Deus acima de todas as coisas, e o segundo mandamento que seria amar ao próximo quanto a ti mesmo. Não há outro mandamento maior do que estes. Marcos 12:30 e 31. Na quarta-feira, nós aprendemos, Jesus não estava no templo. Na quarta-feira ele estava em Betânia. Foi o dia em que a mulher derramou na cabeça dele aquele perfume que estava no vaso de alabastro. E aí todos ficaram, os discípulos falavam: não, como é que pode esse perfume ser desperdiçado? E aí Jesus repreendeu as pessoas falando: não, ela fez certo, porque eu não vou estar sempre com vocês, né? E os pobres, como vocês estão dizendo que vão dar dinheiro aos pobres, os pobres vão estar aí com vocês sempre. E também foi o dia onde Judas foi lá com os fariseus lá, tramar lá para que prendesse Jesus. E aí ele recebeu 30 moedas de prata para entregar Jesus para os homens da lei, para os líderes da lei e os sacerdotes. E na quinta-feira também aconteceu aqui uma coisa bem importante. Foi o dia em que Jesus lavou os pés dos discípulos, né? Eles se reuniram, lembra que foi o dia da Páscoa, que a tia explicou para vocês, e que eles comemoravam também, como nós comemoramos. E foi o dia que ele celebrou a Santa Ceia com os discípulos, que ele explicou que o pão significava que seria o corpo dele, e o vinho, o sangue dele. Tá? E todas as vezes que a gente participasse da ceia, nós relembraríamos a morte do Senhor, né? Lembra que a tia explicou? Então, vejam lá todos os vídeos, não percam todos os vídeos que a gente está ensinando, que a gente está aprendendo nessa Semana Santa. E hoje a tia quer falar com vocês o que aconteceu na sexta-feira. Gente, sexta-feira foi demais. Sexta-feira foi um dia, assim, muito emocionante. Então a tia, vamos lá, vamos aprender. Então, crianças, vamos então continuar a nossa lição, a nossa historinha da sexta-feira. Na sexta-feira, Jesus foi com os discípulos lá no Monte das Oliveiras, né? Depois que eles saíram da Santa Ceia, eles foram lá para esse monte que chama Monte das Oliveiras, que é mais conhecido como Jardim Getsemane. Ele pediu para os discípulos ficassem sentados e levou com ele Pedro, Tiago e João. Ele falou para que eles ficassem lá orando, porque ele ia mais para frente, porque ele também iria orar. Jesus sentiu uma grande tristeza e aflição e orou: meu Pai, se possível, afasta de mim esse cálice de sofrimento. Porém, não seja feito a minha vontade, mas somente o que tu queres. Jesus sabia que ia sofrer na cruz, mas estava pronto para obedecer a Deus. Quando Jesus se aproximou de Pedro, Tiago e João, viu que eles estavam dormindo. Ele fez isso por 3 vezes. Ele ia lá, eles estavam dormindo. Ele acordava, mas eles dormiam. Eles estavam muito cansados. Mas aí Jesus continuou orando. Logo em seguida, eles acordaram e chegaram
os soldados, juntamente com Judas. Para que ele soubesse que entre eles era Jesus, eles tinham combinado que Judas iria dar um beijo no rosto de Jesus. Foi o que o Judas fez. Foi lá, deu um beijo no rosto de Jesus, e aí os soldados viram que é aquele que eles tinham que prender, que eles estavam tramando para prender. Pedro, irado, tira a espada e corta a orelha de um dos soldados. No mesmo instante, Jesus toca na orelha do soldado e ele é curado. Jesus repreende Pedro e pede para guardar a espada. Prendem Jesus e o levam para a casa do grande chefe dos sacerdotes, onde eles já estavam ali reunidos, os líderes e professores dos judeus, para o julgamento de Jesus. Durante o julgamento, muitas pessoas disseram mentiras contra ele. Muitos dos líderes religiosos queriam a morte, cuspiram, deram bofetadas em Jesus, mas ele ficou quieto. Na manhã da sexta-feira, bem cedo, os líderes judeus levaram Jesus para o governador Pilatos para julgá-lo. Pilatos queria soltar Jesus, mas todas as pessoas gritavam: crucifiquem-o, crucifiquem-o. Mas ele viu que não ia conseguir libertar Jesus. Temendo uma revolta da multidão, Pilatos entregou Jesus para ser crucificado. Jesus foi maltratado, machucado, riam da cara dele, cuspiam nele. Foi muito terrível. Eles colocaram uma coroa de espinho em sua cabeça. Ele levava chicotadas, mas levou muitas chicotadas. E não era um chicote simples, não. Esse chicote, na ponta, ele tinha como se fosse um metal cheio de espinhos. E na hora que Jesus era chicoteado, a pele dele cortava, ficava toda machucada, toda cortada. Também fizeram uma cruz bem grande, pesada, e deram para que Jesus carregasse. E esses pregos também foram usados para pregar Jesus na cruz. Na manhã da sexta-feira, Jesus foi crucificado no meio de dois criminosos. E Jesus disse algumas palavras: Pai, perdoa essa gente, eles não sabem o que fazem. Um dos criminosos que estava crucificado insultou Jesus, mas o outro o repreendeu dizendo: Nós merecemos estar aqui, mas ele não. Ele não fez nada de errado. E disse-lhe Jesus: Eu lhe afirmo que hoje você estará comigo no paraíso. Jesus também disse: Meu Pai, por que me abandonaste? Jesus já estava sofrendo demais naquela cruz. Ele disse a última palavra: tudo está consumado. Essa foi a última frase que Jesus disse. Ele baixou a cabeça e morreu. O véu do templo se rasgou em 2 pedaços, de cima até embaixo. Houve um tremor na terra como de um terremoto. Todos ficaram assustados. Havia um homem chamado José, que era rico, e pediu o corpo de Jesus para Pilatos. E Pilatos autorizou. Então eles tiraram Jesus lá da cruz, ele e o Nicodemos, envolveram o corpo de Jesus em um lençol branco e colocaram no túmulo e fecharam com uma pedra bem grande e pesada. Também colocaram 2 soldados para guardar o túmulo. Depois, porque tinham medo que alguém roubasse o corpo de Jesus. Então, crianças, essa história foi na sexta-feira que aconteceu. Foi o dia que Jesus foi preso, foi julgado, foi maltratado e foi crucificado, tá? Então esse foi um dia assim muito triste, porque naquela época muitos amavam Jesus. Existiam lá muitas pessoas que amavam Jesus, que tinham sido curadas, tinham entendido que Jesus era o Salvador. Mas também tinham muitas pessoas lá que não queriam saber de Jesus. Queriam que Jesus fosse crucificado, mesmo sem ele ter feito nada de errado. Né? O que nós aprendemos com isso, porque hoje ainda tem pessoas que não aceitam Jesus. Né? Então nós temos que orar, pedir para que o Senhor entre no coração dessas pessoas. Tá? Que Deus abençoe, um grande beijo e até o próximo vídeo.